Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar para vocês o caso do Rafael Winks, que aconteceu em maio de 2020 na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui na divulgação dos meus vídeos e também no crescimento aqui. Eu tô tentando chegar aí 15 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante aqui para mim. Deixa também um comentário para mim aqui no final do vídeo, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Rafael Winks nasceu na cidade de Planalto, localizada no Rio Grande do Sul, em 2009. Ele tinha um irmão de 16 anos que era fruto do primeiro casamento da Alexandra, a mãe deles, com um homem chamado José Dolgokenski, que supostamente teria tirado a própria vida. E eu vou voltar nesse ponto da história um pouco mais pra frente aqui no vídeo, então essa informação é bem importante. E aí, em 2020, na época do caso, eles moravam com a Alexandra Dolgokenski, que era a mãe do Rafael e do outro irmão dele, e ela tinha 35 anos na época. E morava também junto com eles o atual namorado dela. O pai do Rafael, chamado Rodrigo Winks, morava na cidade de Bento Gonçalves desde 2017, desde que ele se separou da Alexandra. E o caso todo aconteceu em 2020, quando o Rafael tinha 11 anos de idade. Segundo sua avó materna, Isaildes Batista, o Rafael era querido por todos, um amor, um sonho de criança. Ela também disse que a Alexandra era uma boa mãe e que os filhos eram muito disciplinados. A Isaildes disse à imprensa que qualquer vizinho diria que o relacionamento familiar entre a Alexandra, seu namorado e os filhos era muito bom. A professora do Rafael, chamada Ladejane, que deu aulas para ele em 2019, quando ele estava no 5º ano, descreveu o Rafael como muito estudioso, um menino que tinha boas notas e bom comportamento. Além disso, ele era meigo, tímido, reservado e carismático com os colegas dele. Parecia bem na vida da família, até que na madrugada do dia 15 de maio de 2020, o Rafael simplesmente desapareceu. É importante dizer aqui que quem percebeu que o menino tinha desaparecido foi a avó materna dele, a Isaildes. Ela morava em frente à casa da filha e percebeu que o menino não estava em casa quando ela foi lá no dia seguinte visitar a família. Então ela conta que a Alexandra simplesmente respondeu com calma que o menino não tinha amanhecido no quarto dele. A Alexandra, na ocasião, disse que achava que ele tinha saído de casa durante a noite, já que a porta estava destrancada, sem sinais de arrombamento. A avó do menino ficou completamente apavorada, com essa situação, com essa nova informação aí que ela recebeu, e pediu que a filha procurasse as autoridades imediatamente. A Alexandra, então, com muita calma, teria ligado para o namorado, que apareceu logo em seguida em casa. A avó disse que sua filha parecia estar tranquila e que foi só após muita insistência que ela concordou que a primeira autoridade fosse avisada, que seria o conselho tutelar. Então a Alexandra não contatou a polícia de início. Ela decidiu primeiro ir ao conselho tutelar, mesmo a delegacia sendo muito próximo da casa dela. Lá no conselho tutelar, ela falou que naquela noite tinha brigado com o filho para que ele fosse dormir cedo e que ele saísse do celular, porque ele estava muito viciado em joguinhos de celular. E então ela conta que ela deixou ele lá para dormir por volta das 10h30 e durante a noite ela achava que ele tinha saído de casa e simplesmente desaparecido. Ela também falou que quando ele desapareceu, ele estava vestindo uma camiseta de futebol do Grêmio, uma calça de moletom preta, chinelos e óculos de grau. Só que o problema desse relato da Alexandra é que ele era muito detalhado. Então, se ela não tivesse visto o momento que o menino saiu de casa, como que ela sabia exatamente como ele estava vestido e também mais ou menos o horário que ele tinha saído de casa? Lá no conselho tutelar, a polícia foi acionada. Enquanto isso, a família procurou pelo Rafael na casa de amigos, mas ele não foi encontrado. E na delegacia, a Alexandra contou ao delegado que deixou o filho no quarto para dormir e quando acordou, no dia seguinte, ele não estava mais em casa. Ela falou que a cama estava toda desarrumada e a porta da casa estava fechada, porém estava destrancada e sem sinais de arrombamento. Então isso significava que provavelmente ninguém estranho tinha entrado na casa. No dia 18 de maio, a polícia teve ajuda do Corpo de Bombeiros da cidade de Palmeira das Missões e também da Brigada Militar da cidade de Frederico Westphalen. Cidade essa onde o Bernardo Boldrini, que é um outro caso, foi assassinado. E esse caso em si, ele tem muitas semelhanças com o caso Bernardo Boldrini que eu vou falando aí para vocês ao longo do vídeo. Também foram usados cães farejadores para fazer buscas numa mata que fica próxima à casa da família. E além disso, buscas em cidades vizinhas também foram feitas, porém novamente nada foi encontrado.
No dia 20 de maio, a polícia disse que estava fazendo de tudo o que era possível para encontrar o menino, e então fotos do Rafael começaram a serem divulgadas para tentar ajudar nas buscas. Várias pessoas da família do Rafael foram interrogados na época e aparentemente apenas o depoimento da Alexandra era nebuloso para a polícia. Isso porque, como eu falei, ela dava muitos detalhes para a polícia do momento em que o Rafael desapareceu, e são detalhes que ela dava que só quem viu o menino saindo de casa poderia saber. E o pai do menino logo foi retirado da lista de suspeitos porque ele estava em Bento Gonçalves quando o menino sumiu. E o padrasto também estava trabalhando em outra cidade. Então os dois foram investigados pela polícia, porém eles tinham álibis bem consistentes, então eles foram retirados da lista de suspeitos. 10 dias depois, em 25 de maio, a polícia ainda não tinha encontrado qualquer pista de onde o Rafael poderia estar. Ninguém tinha visto o menino sair da casa dele, ele não tinha falado para ninguém que pretendia sair de casa, e além disso, a casa não tinha sinais de arrombamento. Então, obviamente, nessa altura do campeonato, a polícia já sabia que tinha algo que não estava se encaixando nessa história da Alexandra. A polícia intensificou as investigações e recebeu apoio de um grupo policial da Divisão da Criança e do Adolescente, que chegaria no dia seguinte de Porto Alegre para ajudar nas buscas. Naquela tarde, a mãe do Rafael fez a seguinte declaração, abre aspas, "A gente quer uma luz, uma notícia que diga que viram ele em algum lugar. Só queremos ele de volta em casa. Estamos desesperados. Não sei mais onde apelar, para que lado pedir. Porque é um vazio imenso. Ele é nossa criança. Tem 11 anos, mas é nossa criança." Fecha aspas. E inicialmente a polícia trabalhava com 3 hipóteses, que seria a saída voluntária do Rafael da casa dele, o que acabou sendo descartado pelo comportamento introvertido do menino. Então ele não era o tipo de menino que sairia sem avisar para, sei lá, se encontrar com algum amigo. Ele não tinha o perfil que faria isso. Outra hipótese era a ação de terceiros, que alguém teria retirado o Rafael de dentro de casa, e a última, que seria a morte do Rafael ainda dentro de casa. Essa última linha de investigação acabou ganhando força com o tempo, porque, segundo a Polícia Civil, a Alexandra, a mãe do Rafael, apresentava um comportamento muito tranquilo para uma mãe que estava com um filho desaparecido. A polícia passou a desconfiar dela agir muito serena e também muito tranquila, apesar do desaparecimento do seu filho caçula. Além disso, a Alexandra, ao invés de procurar primeiro a Polícia Civil quando o menino desapareceu, ela acionou primeiro o Conselho Tutelar. E como eu falei, ela dava muitos detalhes da noite do desaparecimento do Rafael, detalhes que só teria como ela saber se ela tivesse visto o menino saindo de casa. Tipo, como que ela saberia que o menino estava usando chinelo, por exemplo. E além disso, exatamente por ela sempre dar muitos detalhes nas suas declarações, às vezes ela acabava se contradizendo entre os seus depoimentos. E isso logo de cara a polícia foi percebendo ao longo das investigações. Durante os seus depoimentos, ela também tentou direcionar a responsabilidade do desaparecimento do Rafael ao seu irmão. Ela também tentou culpar o pai do Rafael, o Rodrigo Inks, e tentou até mesmo jogar a culpa na sua própria mãe, mas essas possibilidades foram descartadas pela polícia durante a investigação. E aí, ainda durante aquela tarde do dia 25, usando técnicas de interrogatório especiais, a Polícia Civil chamou a Alexandra para prestar um novo depoimento. E aí eles disseram para ela que havia algumas contradições nos depoimentos anteriores dela. Então, naquele momento, ela foi encurralada, pela polícia, que demonstrou ali as contradições nos depoimentos e mostrou que ela estava mentindo. E então ela começou a chorar e finalmente acabou confessando o crime. Em seus primeiros depoimentos após a confissão, a Alexandra disse que acidentalmente matou o filho com o uso de calmante, porque ela falou que ele era um menino muito agitado e queria passar a noite toda jogando no celular. Ela disse então que naquela noite falou várias vezes para o menino largar o celular e dormir, porém ela falou que viu que 2 horas da manhã do dia 15, do dia que ele supostamente tinha desaparecido, o menino não tinha obedecido ela e ainda estava jogando o joguinho no celular. Ela contou que perdeu a paciência com ele e deu 2 comprimidos desse calmante para que ele dormisse. E aí ela contou que só na manhã seguinte ela viu que o menino tinha falecido. Ainda nesse depoimento, ela contou que não estava conseguindo tirar o menino da cama quando percebeu que ele tinha falecido, talvez por ele ser muito pesado, e então ela amarrou uma corda no pescoço dele e arrastou o corpo até a garagem do vizinho, que ficava a apenas 5 metros da sua casa e estava vazia, porque os donos estavam viajando. E a casa da Alexandra e a casa do vizinho, é importante dizer que não tinha um muro de separação, e também parecia que não tinha muro na frente, então ela conseguiu arrastar o menino da casa dela até a casa do vizinho com a facilidade de não precisar pular portão, pular muro, nada disso, ela só arrastou
afastou porque ficava praticamente no mesmo terreno as casas. E ela falou que ela sabia que a casa estava vazia porque os donos estavam viajando. Ela então falou que ficou arrastando ele, né, pela cordinha amarrada no pescoço, que seria um fio de nylon, usado também como varal. E ela falou que em determinado momento ela não estava mais conseguindo arrastar, então ela teria pegado o menino no colo, levou até o restante do trajeto, até a casa do vizinho, e colocou ele dentro de uma caixa de papelão que tinha na garagem do vizinho. E então jogou uns tecidos que estavam nessa caixa em cima do corpo do menino. E aí naquele mesmo dia, dia 25, o corpo do Rafael Winks foi localizado por volta das 5:30 da tarde, após a Alexandra levar os policiais até o local onde havia escondido o corpo do próprio filho dela. O corpo estava enrolado em um lençol com uma corda no pescoço e havia sido colocado dentro de uma caixa de papelão. Antes de largar o corpo lá, a Alexandra colocou os óculos no rosto do menino e também os chinelos nos pezinhos dele. Provavelmente ela fez isso na intenção de aparentar que o menino tivesse saído de casa por conta própria. Ela sustentou a versão de que a morte foi acidental, porém a polícia já desconfiava que na verdade a morte do Rafael havia sido premeditada. E aí o laudo pericial confirmou que na verdade o Rafael havia sido estrangulado. Então a morte não era acidental, ele não havia morrido por causa dos 2 comprimidos de calmante que ela deu para ele. O irmão do Rafael foi interrogado para saber se ele tinha escutado ou visto alguma coisa na casa na noite do crime, lembrando que ele era um rapaz de 16 anos na época dos fatos, e ele estava na casa quando tudo aconteceu, então ele era uma testemunha, e ele falou que apenas ouviu a mãe brigar com o Rafael, mas que aquilo era muito comum, então ele não tinha identificado nada de errado naquele dia. Então, provavelmente, né, a gente imagina aí que ela esperou o filho mais velho dormir para então tirar o corpo da casa. E como eu falei, esse crime ele foi muito comparado com o caso Bernardo Boldrini, que inclusive eu já fiz aqui no canal para quem quiser ver. Eu vou deixar aqui no card para quem ainda não viu. Então, foi muito comparado porque foram em cidades bem próximas e as vítimas tinham um perfil parecido e, além disso, o advogado de defesa da Alexandra era o Jean Severo, o mesmo advogado da Edelvânia Virganovics, uma das participantes do assassinato do Bernardo. E esse mesmo advogado também participou da defesa de um dos acusados da Boate Kiss. E o perfil, né, desse advogado, para quem já viu qualquer audiência que ele participou, qualquer julgamento, ele é bem espalhafatoso, principalmente, né, durante um júri. Então ele gosta de falar alto, de gritar. E inclusive no júri da Boate Kiss, o juiz ameaçou tirar ele da sala, porque teve um momento ali que ele ficou completamente descontrolado, levantou, começou a gritar, e isso é um comportamento recorrente desse advogado. Então esse caso ele tem bastante semelhanças com o caso do Bernardo, porque o Bernardo também acabou sendo morto ali pela família dele, né? E ele também foi medicado, assim como o Rafael também foi. Além disso, também aconteceu ali tudo no Rio Grande do Sul, e o advogado de defesa é o mesmo advogado da defesa de uma das assassinas aí do Bernardo. Então são muitas similaridades entre os 2 casos e por isso que foi muito comparado, inclusive na mídia. Agora, voltando aqui para o caso do Rafael, a polícia fez uma nova perícia na casa onde ele morava, isso em busca de indícios da participação de outras pessoas no crime, e também para descobrir se o crime havia sido premeditado. E aí, no dia 20 de junho, uma reconstituição foi feita por peritos. E o objetivo ali da reconstituição foi fazer um passo a passo cronológico do crime, para tentar confrontar com o depoimento da Alexandra com os detalhes do fato, para ver se ela estava mentindo em mais alguma coisa. A ideia era descobrir se a Alexandra teria condição de fazer tudo isso sozinha, como por exemplo carregar o corpo até a casa vizinha, e também confrontar com a versão de que o menino havia sido morto por remédios. E aí, com o laudo do legista que tinha determinado que a causa da morte não tinha sido por medicamentos e sim por estrangulamento, e também com a reconstituição dos peritos confrontando a versão da Alexandra sobre os fatos, dias depois, num novo depoimento, ela confessou que na verdade matou o filho através de enforcamento. Ela fez tudo isso com uma corda de nylon de varal. Ela disse que após ter dado 2 comprimidos do calmante para o filho, ela viu que às 2 horas da madrugada ele ainda estava acordado. Ela então teria decidido enforcar o menino por ter perdido a paciência. Ela contou que após matar o filho, ela levou o corpo dele no colo até a garagem do vizinho onde ele foi encontrado. Após a nova confissão, Alexandra passou a poder ser julgada por homicídio doloso, quando há intenção de matar.
Após a confissão e a descoberta do corpo, a Alexandra foi presa preventivamente e levada para o presídio da cidade de Iraí. E dias depois ela foi transferida para um presídio da cidade de Guaíba, cidade que fica próxima a Porto Alegre. O inquérito foi finalizado e enviado à justiça em 10 de julho, sendo a Alexandra indiciada por 4 crimes. Homicídio doloso quadruplamente qualificado por motivo torpe, motivo fútil, asfixia e dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, e também por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual por ter atrapalhado as investigações dando depoimentos mentirosos para a polícia. Além disso, esse crime ele tem requintes, de crueldade, ainda mais partindo da mãe, porque a polícia e a justiça levam em conta o fato de que quando o assassino mata alguém por estrangulamento, o assassino está de frente com a pessoa, vendo a vida da pessoa ir embora. Então, isso torna o crime ainda mais cruel. E a Alexandra ter feito isso com o próprio filho deixa todo esse caso muito pior, muito mais macabro, muito mais cruel. E aí, com todo esse crime vindo à tona, um outro caso envolvendo a Alexandra foi reaberto. Lembra que no início do vídeo eu falei que o primeiro marido da Alexandra havia supostamente tirado a própria vida? Pois é, no início de outubro de 2020, a família do José Dolgokenski, o primeiro marido da Alexandra, pediu a reabertura do inquérito sobre a morte dele, já que uma investigação particular feita pela família do José apontou similaridades da morte dele com a morte do Rafael, que seria o fato dos dois terem morrido por enforcamento com uma corda de nylon. Então agora a desconfiança era de que Alexandre havia matado também o seu ex-marido em 2007, 16 anos atrás. Na época em que o José morreu, Alexandre alegou para a polícia que tinha ido dormir com o filho dela, com o primeiro filho dela que ainda era bebezinho, após ter tido uma discussão feia com o marido que estava bêbado. Então ela falou que escutou um barulho na sala e por volta das 10h30 da noite encontrou o corpo do José pendurado na sala. Ela falou que então teria cortado essa corda que ele se pendurou, mas já era tarde demais, porque ele já estava morto. A conclusão na época foi de que ele teria se enforcado com uma corda de nylon, e foi ela que acabou acionando a polícia. E na época, logo a polícia concluiu, que ele tinha mesmo ali tirado a própria vida, e após a morte dele, Alexandre ficou recebendo uma pensão. Porém, a atual investigação apontou que, na verdade, as marcas no pescoço do José apontavam para estrangulamento e não enforcamento. Isso significava que alguém tinha estrangulado ele. A irmã do José, depois que o inquérito foi reaberto, deu uma entrevista para a Record e ela contou que sempre desconfiou dessa possibilidade, porque no dia do enterro do José, a Alexandra teve um comportamento muito estranho. Segundo a irmã do José, a Alexandra ficou do lado de fora do funeral, conversando e rindo com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Ela falou que parecia que a Alexandra estava feliz com a morte do José. A advogada da família do José e o investigador chegaram a falar que a Alexandra usou o mesmo modus operandi nos 2 assassinatos. E isso poderia levar a Alexandra a ser classificada como uma serial killer. A justiça autorizou a reabertura da investigação sobre a morte do ex-marido dela em janeiro de 2021. Nesse mesmo mês, o advogado Jean Severo pediu que o interrogatório onde a Alexandra assumiu ter enforcado o Rafael fosse desconsiderado. Isso porque na ocasião ela estava sem um advogado, então ela poderia estar sendo coagida a dar aquele depoimento. E obviamente o advogado Jean soube usar isso a favor da defesa da Alexandra. A partir disso, com a confissão dela sendo desconsiderada, a defesa continuou alegando que o crime não havia sido premeditado e que tinha sido acidental por medicamentos. Então seria um crime culposo, quando não tem a intenção de matar. E com isso a pena, obviamente, é muito menor do que um homicídio doloso. Também o caso não vai a júri popular quando é homicídio culposo. E naquela altura o caso já estava tendo grande repercussão na mídia e a defesa da Alexandra sabia que não seria interessante para eles ir a júri popular. A justiça aceitou o pedido para que o interrogatório não fosse usado no caso, porém negou um pedido para que a Alexandra aguardasse o julgamento em liberdade. Então ela continuaria presa. E aí, após as provas serem apresentadas ali, acho que na audiência de instrução, que isso é feito, e também após ouvir testemunhas, ouvir o delegado, os peritos, a professora do Rafael, o namorado da Alexandra e também o pai do Rafael, a juíza decidiu que a Alexandra seria sim levada a júri popular. O Ministério Público faria a acusação e o pai do Rafael figurou no processo como assistente de acusação. O julgamento da Alexandra foi marcado para o dia 8 de novembro do mesmo ano, mas acabou remarcado para março de 2022. Um plenário foi montado para que o júri acontecesse e antes de entrar no local, no primeiro dia de julgamento, o advogado de defesa, o Jean Severo, deu a seguinte declaração.
E tem uma outra situação que eles só vão poder revelar depois, muito séria, que foi descoberta há pouco tempo e talvez até não tenhamos júri. Essa é uma linha que o senhor está apresentando, ela bastante consistente para chegar ao ponto de não ter júri? Tem um problema técnico. Então nós vamos conversar com o Ministério Público, com a magistrada, para ver como é que nós vamos solucionar. Mas é algo muito sério, vocês vão ficar sabendo logo. Então nesse vídeo ele diz que o júri poderia ser cancelado com a revelação que ele iria fazer ali. Aí logo no começo do julgamento, o advogado Jean Severo falou que tinha um áudio de 5 segundos gravado no dia 15 de maio, às 8h33 da noite, e tinha sido extraído do celular do pai do menino, do Rodrigo Winks. Lembrando que a investigação apontou que o menino havia sido morto na madrugada do dia 14 para o dia 15. Então, se esse áudio era realmente do Rafael, toda a tese da acusação estaria perdida, porque não teria como o Rafael ter gravado um áudio no dia 15, às 8h33 da noite, porque ele foi morto na madrugada do dia 15. E toda a tese da acusação foi baseada nesse fato, do menino ter sido morto na madrugada do dia 15. Então, o que o Jean estava tentando fazer ali, o advogado Jean, era cancelar todo o julgamento, falar que o caso estava muito mal investigado, que precisava voltar a estaca zero, e com isso a Alexandria seria solta. Então a defesa da Alexandria alegou, que aquele áudio tinha sido gravado pelo menino. Já a acusação sustentou que o Rafael já estava morto no momento em que aquele áudio chegou no WhatsApp do Rodrigo Winks. A defesa da Alexandria argumentou que o material precisava ser periciado e anunciou em plenário que essa seria uma nova prova. O áudio em questão estava em um CD com as extrações feitas do celular do Rodrigo. Na gravação é possível ouvir uma criança dizer, abre aspas, sim, ela tá falando com a minha mãe ali, fecha aspas. E o advogado de defesa Jean falou que a denúncia do Ministério Público dizia que o Rafael morreu entre o dia 14 e as 2 da manhã do dia 15. E aí ele falou que o áudio demonstrava que o menino estava vivo ainda no dia 15 e isso apontava um sério problema na investigação. Porém, a juíza Marilene recusou o pedido da defesa para que fosse realizada a perícia no áudio. Isso porque ela entendia que isso deveria ter sido solicitado durante a instrução do processo, antes do julgamento. Com a recusa da juíza, o Jean Severo fez todo aquele show dele, durante o julgamento, e ele deixou o plenário com a sua equipe de defesa, o que acabou causando o cancelamento do júri após 11 minutos de julgamento. Como eu falei, o Jean Severo tem essa característica de ser escandaloso e até mesmo teatral, e parece que ele usa até os jornalistas ali a favor da defesa que ele monta. Então, obviamente, eu não acho que esses escândalos que o Jean Severo faz é à toa. Eu acho que talvez seja uma técnica ali dele elaborar a defesa dele. E ele que saiu ali falando que aquele áudio ia mudar tudo no processo. O Ministério Público, por outro lado, dizia que o áudio tinha sido retirado do contexto e que não foi considerado relevante para o processo, por isso não chegou a ser periciado na época das instruções. O advogado Daniel Toneto, assistente da acusação, que era representante do pai do Rafael, disse que o áudio até poderia ser do Rafael, mas de uma gravação realizada anteriormente. Isso porque, após o sumiço do menino, os moradores da cidade de Planalto passaram a compartilhar vários conteúdos sobre o caso na internet. E uma das possibilidades é que o Rodrigo tenha recebido esse áudio encaminhado por outra pessoa, na noite do dia 15 de maio. Mas a defesa queria usar isso para que o processo fosse cancelado e a Alexandria colocada em liberdade. E por isso que o advogado Jean esperou para divulgar esse áudio no primeiro dia do julgamento. Ele poderia ter pedido a perícia antes, mas ele não fez e, obviamente, isso foi uma estratégia da defesa. A justiça chegou a multar os advogados de defesa pelo abandono do julgamento. Mas depois eles fizeram um acordo e decidiram retirar a multa de 90 salários mínimos que eles teriam que pagar. Na mesma decisão foi autorizada a perícia do áudio pelo IGP. A perícia então foi autorizada e a seção de informática forense do Instituto Geral de Perícias concluiu que o áudio foi encaminhado ao celular do Rodrigo Winks por outra pessoa e não que o áudio havia sido enviado diretamente do Rafael para o pai dele. Então isso significava que aquele áudio já existia antes ali do dia 15 e apenas com o desaparecimento do menino, onde estava sendo encaminhado vários materiais sobre o Rafael, alguém cortou aquela parte do áudio e encaminhou para o WhatsApp do Rodrigo. E não que o menino tinha gravado aquele áudio no dia 15 às 8h30 da noite. Esse horário ele já estava morto.
Com isso, o julgamento foi remarcado e finalmente aconteceu em janeiro de 2023, esse ano ainda, então esse caso é bem recente. O primeiro a depor foi o ex-namorado da Alexandra, chamado Devair Pereira de Souza, e seu depoimento foi contra a Alexandra. Mais tarde, o filho dela e o irmão do Rafael, que chama Anderson, hoje com 19 anos de idade, pediu a absolvição da mãe pela morte do irmão e disse que o responsável tinha sido o Rodrigo Winks, o pai do Rafael. E ele alegou ali durante o seu depoimento que ele já tinha sido abusado pelo Rodrigo quando era criança. Anteriormente, o Anderson tinha falado que tinha escutado a mãe brigar com o irmão na noite do assassinato, porém dessa vez ele falou que na verdade ele ouviu o Rafael dizer para pai, para pai. Mas ele falou que tinha prometido para a mãe não falar nada disso para a polícia por medo que eles tinham do Rodrigo. A mãe da Alexandra também depôs a favor da filha, falando que ela era incapaz de matar qualquer pessoa. E durante o depoimento da Alexandra, que já tinha confessado o assassinato do Rafael, agora ela mudou sua versão dos fatos. E ela passou a responsabilizar o Rodrigo Winks, o pai do Rafael, pela morte do filho. Ela falou que tudo aconteceu numa tentativa do Rodrigo de levar o menino para morar com ele. A Alexandra disse durante o julgamento que assumiu inicialmente a autoria dos fatos para acalmar e também dar uma resposta à família, que estava em desespero com o desaparecimento do menino de 11 anos. Além disso, ela afirmou ter sido pressionada pela polícia para dizer que matou o filho. E aí, segundo esse novo depoimento da Alexandra, ela falou que o Rodrigo chegou até a sua casa de carro às 2 horas da manhã daquele dia e pediu para ver o Rafael. Ela disse que o Rodrigo estava acompanhado de um outro homem que ela não conhecia e que o Rodrigo pegou o Rafael no colo e falou que ia levar o filho embora. Ela disse que o Rodrigo ameaçou matar o Anderson, seu outro filho, caso ela gritasse. E então o homem que estava acompanhado do Rodrigo segurou o braço dela enquanto o Rafael tentava descer do colo do pai. Ela conta que ele então pediu uma sacola para colocar na cabeça do menino para que ele não visse para onde seria levado. E então ela conta que nesse momento ele tirou uma corda do bolso da jaqueta dele e começou a tentar amarrar os braços do Rafael. Mas ela conta que ele não conseguiu porque o menino se debatia muito. Ele então teria colocado o menino no chão e continuou tentando amarrar o menino e então passou a corda no pescoço do Rafael. E aí ela conta que nesse momento ele enforcou o Rafael e colocou o corpo dele na caixa, na casa vizinha. Porém, essa versão dos fatos não tinha qualquer prova para sustentar e não convenceu o júri. E então Alexandra acabou condenada a 30 anos e 2 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Agora, falando quanto à morte do ex-marido da Alexandra, o José Dolgolkensky, a Justiça de Farroupilha, que era onde eles moravam na época dos fatos, determinou que a Polícia Civil realize novas investigações. O juiz Enzo Carlo acolheu o pedido do Ministério Público e também do assistente da acusação para que 15 testemunhas sejam novamente ouvidas. O juiz também determinou que a polícia vá até a casa onde eles moravam, que fica em Linha Julieta, no interior de Farroupilha, para ver se ela ainda existe e para que lá possa ser feita a reconstituição do caso. Por fim, o juiz mandou que a Polícia Civil busque o registro de ligações da Alexandra à Brigada Militar, no dia 5 de fevereiro de 2007, quando José foi dado como morto. Então, essa investigação está em andamento e pode ser que a Alexandra seja acusada de um outro crime que ela fez há 16 anos. E quando tiver novidades sobre esse caso, eu trago novamente aqui para vocês em um novo vídeo. Pelo menos a gente sabe aí que a Alexandra tá pagando pelo crime que ela cometeu contra o próprio filho dela. E agora a gente tem que torcer para que tudo seja esclarecido no caso do José Dolgolkensky, do ex-marido dela. E que se ela for culpada, ela seja acusada também por esse crime e continue pagando. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal e até o próximo caso.